Economia em Dia. Professor César Forte, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Professor César Forte, professor de Economia da Universidade Federal do Piauí, o professor estava aposentado, não era, Jonas? Mas o professor aposentou novo, é porque começou novo, pelo amor de Deus, o povo fica falando as coisas, aposentou novo, porque começou novo, entendeu? Aí Professor, antes de mais nada, queria perguntar uma coisa ao senhor, antes de a gente entrar no tema que está aqui para o nosso telespectador. No Brasil, nós temos uma desigualdade social histórica. Uma desigualdade social histórica, nós temos, muitos dizem o seguinte, nós temos o Brasil que nós moramos aqui, né? Pessoas como eu, o professor César Forte, enfim, que comem 3 vezes por dia, consegue comprar um carrinho, tem uma casinha. Então, o Brasil acima de nós, que a gente não tem acesso, muitas vezes nem sabe como funciona, que é onde correm os grandes valores, estão os bilionários, e o Brasil abaixo de nós, que se a gente conhece mais, são aquelas pessoas que sequer conseguem fazer 3 refeições durante o dia. E aí, às vezes a gente vê, por exemplo, jogadores de futebol, compram uma Ferrari, aí colocam na sua página na rede social. Não é nenhum pecado, foi comprado com dinheiro honesto, dinheiro que ele ganhou com o trabalho dele, com talento, enfim. Né? Mas o que se questiona é a exibição dentro de uma realidade que nós vivemos, que não é a realidade de um país de primeiro mundo. Esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto, e aí, tirando essa questão do exibicionismo, que é o seguinte, o profissional bem-sucedido no Brasil, o trabalho no Brasil, e aí eu acho que vem desse histórico também de corrupção, desde o descobrimento, o trabalho honesto, ou seja, você chegar a um status financeiro elevado com o trabalho honesto, é mal visto, não é, professor? Tem até essa imagem. Então, o Francisco aqui, ele começou do zero, trabalhou, construiu um patrimônio, é um homem rico, mas toda a riqueza dele foi construída baseada no trabalho dele, no esforço dele. Ainda assim, o sucesso do Brasil, de uma certa forma, é discriminado, sofre discriminação. Eu não sei se eu tenho essa visão, mas é como se num país, no nosso país, por sermos desiguais, o sucesso é proibido. Não é? Tem essa coisa, a pessoa até mal vista. Não, peraí. Aqui não tem nada de ilegal, foi com trabalho, eu gero emprego, gero renda, né? Quer dizer, isso é uma coisa cultural também, né, professor? É cultural. Aqui em Teresina, em particular, algumas pessoas que conseguiram amealhar um bom dinheiro é tido como ladrão, frequentemente. Deve ter roubado. Fulano começou a ficar bem, deve ter roubado. Exatamente. Deve ter roubado. Para ter isso de repente, então, essa raiva do sucesso também é bastante comum. E também, professor, do trabalho, né? Quer dizer, assim, parece algo inatingível. Não, é impossível que essa pessoa tenha enricado com um trabalho honesto. É possível, sim. Tem vários casos aí, né? Mas olha, o assunto, olha aí, mas está dentro também do que está falando. O assunto hoje é promessa versus realidade. E aí eu pergunto, professor, tem diferença? Tem uma frase, acho que é do Caetano Veloso, né? Diz que a desgraça da teoria é a prática. Acho que é do Caetano. Acho que é Caetano, mas parece que ele falou. Aí por isso aqui é uma diferença enorme entre promessas, a gente está falando de política. Exatamente. Promessas, campanha e depois os eleitos, quando assumem, a realidade é outra completamente diferente. Por quê, professor? Pois é. E é isso que eu vou tentar explicar nesse nosso rápido tempo. Vejam só. Começamos os debates, está começando o programa eleitoral e junto com ele, Douglas, vem as promessas, evidentemente. Promessas não, que os nossos políticos estão meio chateados de usar a palavra promessa, está meio desgastada, estão dizendo compromisso. Compromisso é mais fácil, mas são promessas. Né? Então, e é natural, porque é um momento que os políticos têm de tentar seduzi-lo. Ele quer o seu voto. E para seu voto, você não pode ficar cantando desgraça, você tem que colocar um mundo colorido, com muitas possibilidades, com otimismo e etc.
O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, usou muitas vezes uma frase, aquela que é: o pessimista está errado, já o otimista, ou melhor, ele disse, o otimista está certo, o pessimista já nasce errado. Quer dizer, então nesse momento de sedução, onde os nossos políticos, a nível futuros governadores, presidentes, deputados, etc., eles prometem um mundo, não é? Um mundo bem interessante, como forma de seduzir a gente e seduzir para o voto. É parecido quando você quer namorar com a mulher, né? É claro, você mostra Você as coisas boas, todo. as coisas ruins você Tem um vai defeito, você não tem defeito, é um defeito, promete amor eterno. Encolhe a barriga. Encolhe a barriga. Isso é natural da gente, né? E nós gostamos disso, Claro. nós gostamos disso. E é por isso que a pesca aí é boa. A pesca, no caso, são os votos, né? Infelizmente, no entanto, eu que não sou candidato a nada, tenho que falar do outro aspecto, realidade. Esses eleitos agora, deputados, senadores, governadores, presidente da República, enfrentarão, a partir de 2023, uma realidade que já está se mostrando, infelizmente, bem difícil. Bem difícil. As dificuldades têm a ver com o cenário internacional, o cenário nacional e o cenário local. Eu vi, Douglas, há poucos dias o atual nosso secretário de Fazenda dizer que para o próximo ano, por exemplo, nós temos que tirar do orçamento R$1 bilhão, já que as receitas do Estado vão diminuir em 1 bilhão. 1 bilhão. E os nossos candidatos já sabem de onde que vão tirar esse 1 bilhão, que vão ter que tirar 1 bilhão. Aliás, eu confesso, professor, que eu nunca vi nenhum deles falar sobre isso. Pois é. Mas o secretário da Fazenda falou, olha, para o ano que vem, por causa de uma série de coisas feitas a nível federal, o Estado terá 1 bilhão a menos. Ora, se o orçamento é mais ou menos muito próximo de 20 bi para o próximo ano, 1 bilhão a menos significa 5%. E olha, cortar a despesa em 5% não é fácil. Então, os nossos candidatos a governadores têm que dizer de onde é que vai tirar esse dinheiro, porque vai ter 1 bilhão a menos. Isso a nível local. A nível internacional, as perspectivas também não são nada interessantes. As taxas de juros estão extremamente elevadas e há muita instabilidade no mundo. Então, as perspectivas para 2023 não são animadoras. Eu só estou querendo dizer, esse cenário local, que, por exemplo, no primeiro governo Lula foi muito ajudado pelo cenário internacional. Muito ajudado. Exatamente. Que poderia ajudar agora. Muito pelo contrário, ele vai atrapalhar. Exatamente. Então, o futuro presidente vai pegar um cenário nacional, qualquer que seja o próximo presidente, vai pegar um cenário complicado. E, evidentemente, na hora que você compara com as promessas, daí vem uma certa desilusão, que vem a realidade, vem a decepção. Porque na hora de seduzir, prometer uma série de coisas, né? O mundo verdinho, etc., mas a realidade vai ser difícil para qualquer um. Vejam só, nós estamos com as taxas de juros, já vem um economista falar em juros, mas é porque é importante. A taxa de juros, amigos, funciona como um freio de mão. Você imagina que você está dirigindo, de repente você liga o freio de mão. Você vai poder correr? Claro que não. O freio de mão impede, pois nós estamos com freio de mão hoje na economia, chamada a taxa de juros mais elevadas do mundo. É atualmente do Brasil. Exatamente. Agora, tem um parênteses, se me permite. Então, um parênteses é o seguinte, para o nosso telespectador entender, quando o professor fala em taxa de juros, ela tem reflexo na economia inteira. Tudo. Na economia inteira. Exatamente. E tem reflexo também, o professor inclusive já tratou desse assunto aqui, na dívida do governo. Ou seja, na dívida interna, na dívida do governo. Isso. Então, por exemplo, para o governo aumentar o Auxílio Brasil, ele gastou mais, ele aumentou a dívida. Né? Então ele captou dinheiro, ele pegou mais dinheiro, então ele fez mais dívida. Para a compra de vacina, mais dívida. Para zerar impostos, ele abriu mão de receita. E aí você tem uma similaridade. Não é? Aí, quando você tem uma dívida muito alta e você eleva o juro, esse juro vai causar uma despesa ainda maior sobre essa dívida. Sobre essa dívida mesmo, que é enorme, ou seja, obrigado para tentar segurar a inflação, você eleva
a sua própria prestação que você vai pagar. Porque para você captar recursos, que o Estado toda hora está captando, especialmente através do Tesouro Direto, você tem que pagar juros atraentes. E os juros atraentes que ele próprio teve que aumentar, o que parece uma loucura, porque ele está tendo que combater a inflação. Vou comparar aqui com a prática. Você está devendo, está precisando de dinheiro. Você chega no banco, o banco, você olha, você está devendo, o seu score está baixo, não dá. Não, mas de outra forma, tem. Você pode deixar alguma coisa penhorada. Aí você vai penhorar um carro, penhorar uma casa, ou seja, para que o banco libere o dinheiro, você tem que ser mais atraente para o banco. Mas só que aí você observa que a cada ida ao banco, o buraco é maior. Exatamente. A dívida é o que acontece com o poder público. Exatamente. Eu assino uma entrevista do professor Eduardo Gedé da Fonseca, ele disse que hoje, a cada 1% de aumento na Selic, ele tem um aumento de despesa na dívida em torno de 34 bilhões de reais. É um absurdo. É um absurdo, exatamente. E nós temos essas nossas taxas muito altas. Então, o freio de mão levantado é um problema muito importante. Mas tem um segundo também. O nosso quadro fiscal federal está muito ruim. Nós estamos fazendo uma série de despesas elevadas, inclusive pela questão eleitoral, que está levando um desarranjo fantástico nas contas. Logo, o nosso futuro presidente vai enfrentar questões, eu selecionei essas duas, mas vai enfrentar uma série de questões muito difíceis. E isso é o que eu chamo da realidade. Então, estamos ouvindo promessas de um lado, realidade do outro. E deve levar, e é esse ponto que infelizmente eu estou chamando a atenção, a uma decepção em 2023 por conta desse, isso é muito comum, poxa, acreditava tanto em algumas palavras. Então, o objetivo nosso, Douglas, hoje é de chamar a atenção que, infelizmente, nós estamos ouvindo promessas agora, a campanha eleitoral vai começar na TV e rádio agora, né? Mas a realidade... Vai ficar mais claro nessa questão das promessas. Exatamente. Então, 2023, em resumo, você tem ainda uma pandemia, um cenário internacional completamente desfavorável. Com guerra, inclusive. Né? Você tem um problema de ajuste fiscal, ou seja, ajuste nas contas, mais gasto do que receita. Você tem uma inflação que está acima da meta, muito acima da meta, juro alto. Né? E você ainda vai começar um governo com a necessidade ainda mais urgente de diversas reformas, como a tributária, administrativa, não é? Para poder começar a arrumar essas contas. Ou seja, de fato é um senhor desafio. E um pessimismo muito grande por parte dos empresários que, diante desse cenário, pensam 10 vezes antes de investir. Quem é que vai investir num cenário complicado? Não. Nessa hora é muito melhor emprestar dinheiro, se for o caso, para o governo que está pagando uma boa Selic, do que fazer investimento, que esse sim, que geraria renda e emprego. Não, é melhor tentar emprestar esse dinheiro, que eu fico muito mais seguro, o que é péssimo para a economia do país. Olha, você quer entrar em contato com o professor César Fortes? Coloca as redes sociais do professor César Fortes. Eu acho que nós não fizemos hoje a questão, aquele não tem não. Vamos ficar devendo as redes sociais. Tem que fazer umas redes sociais bonitas desse jeito aqui, ó. Bem bonitinhas, assim, branco, azul e tal. Professor César, muito obrigado. Okay. Agora, eu vou convidar o professor César Fortes o seguinte. Não é um trabalho fácil, mas aí eu queria, professor, fazer uma proposta. Até pedir a produção para enviar para o senhor. Pegar o plano de governo de Silvio Mendes, o plano de governo de Rafael Fonteles, os dois principais candidatos, e analisar um pouco ali do que o senhor julga mais importante desse plano de governo, dos dois. E aqui, está aqui. Essa é a sugestão. E a gente, o senhor apontar dos planos, o que é mais importante, o que está mais parecido com a necessidade do Piauí, o que é praticável e o que é impraticável. Perfeito. Bom, acho que é uma prestação de serviço importantíssima para o estado do Piauí. Mas olha, sua sugestão é importante. Sua sugestão você pode mandar para o Instagram, Instagram César.Fortes, César com Z. Instagram, o César.Fortes com Z, né? Isso. O Facebook é o Antônio.Fortes. Mande sua sugestão, o que é que você quer que o professor César Fortes fale, e aí o professor César prepara, mas a gente já tem essa proposta, porque inclusive está dentro da campanha eleitoral, está dentro desse tema, promessa e realidade. E aí é o seguinte, o professor César Fortes vai dizer, isso aqui é impraticável, não dá. Não dá por isso e por isso. É um técnico especialista que
que nós vamos fazer essa análise na área econômica. Professor, até a próxima. Até mais. Até mais. A gente volta na próxima terça-feira com o professor César Fortes falando de economia.